E eu chamo para o palco agora também o querido Daniel Sabino, com a palestra Um Ciclo Tipográfico. Por favor, uma salva de palmas. O Sabino é um outro cara que eu admiro bastante, não apenas pelo trabalho dele. Recentemente, se vocês forem em qualquer aeroporto do Brasil, vocês vão se deparar com o trabalho dele, com o projeto para a Latam, e que foi um puta projeto de grande expressão e relevância para a nossa produção nacional. E ele é formado em comunicação pela SPM, com especialização em tipografia pela EINA, em Barcelona. Já publicou 6 tipos: Carol, Carol Sans, Haltrix, Gandur, Silva e Gothics. Seu trabalho já foi reconhecido pelo Type Directors Club de Nova York, Laos da Espanha e pela Bienal de Tipos Latinos, entre outros. Obrigado, Daniel. Alô, alô. Boa tarde. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal do Diatipo pelo convite, mas também queria fazer dar um parabéns em público aqui, porque o evento está funcionando super bem. Eu conheço o pessoal que organiza o Diatipo em São Paulo, desde, sei lá, 2012, umas 5 edições atrás, que o Diatipo em São Paulo ganhou um fôlego extra, assim. Eu nunca fui da organização, mas eu vejo muito a correria que o pessoal faz. Participei lá em Campinas, estou participando aqui. Essa galera está fazendo acontecer, abrindo essa possibilidade assim de ter um diálogo na nossa comunidade, que eu acho que é fundamental. Nos últimos anos, esses eventos todos têm, eu acho que, contribuído muito para a comunidade. Vida longa aí o Diatipo. Bom, minha palestra chama Primeiro Ciclo Tipográfico, porque eu quis fazer uma brincadeira com o ciclo olímpico. Deixa eu abrir aqui. A gente teve Olimpíadas aí nesse ano e toda hora os caras falavam de ciclo olímpico, né? Ciclo olímpico são os 4 anos que antecedem as Olimpíadas, né? E eu decidi comentar algumas coisinhas que aconteceram nos últimos 4 anos, porque foi justamente em 2012 que eu fundei a Black Letra, e de lá para cá, assim, parece que não foram 4 anos para mim, né? Realmente aconteceram muitas coisas. Queria pontuar algumas aqui. Tudo começou com essa fonte, que é chamada Carol, é uma fonte para textos, né? Comecei a fazer ela quando eu estava fazendo meu mestrado em tipografia, e foi um projeto assim, super experimental. Eu fiquei 2 anos fazendo essa fonte, e achei que ela nunca ia ser publicada. Acabou que ela foi publicada pela Typotones, que é uma foundry espanhola, de 2 ex-professores meus. Incrível para mim, eu comecei a montar essa palestra assim, aí eu resolvi falar um pouquinho da Carol. Fazia anos que eu não falava dela, meio que voltar no tempo, assim. Parece que é velha, mas ela não é, tem 4 anos só, tá? Um projeto que tem muita influência de caligrafia, é muito expressivo. Justamente por ser muito expressiva, ela é uma fonte que funciona bem em tamanhos grandes. Tem muita influência de estilogravura também. Eu já pratiquei estilogravura, tinha um mini ateliê na minha casa, assim, mais ou menos nessa época, e resolvi trazer um pouco isso, né, para esse projeto. Tem muita influência do Rudolf Koch, Oldrich Meinhardt, que é assim o cara mais expressivo do mundo, assim, é um tcheco. E aí depois da Carol, eu quis fazer a versão sem serifa dela, saiu a Carol Sans, também foi publicada pela mesma foundry, né, que é a Typotones. Basicamente a única diferença, assim, porque conceitualmente esses projetos são idênticos, mas tecnicamente a Carol Sans ela tem 2 pesos a mais, um super pesado lá, que é o Black, e um ultra light, assim. Então é uma fonte versátil também, mas um pouco limitada em termos de uso, porque tem uma personalidade excessiva, talvez, né? Mas foi excelente fazer esses 2 projetos. E aí, o primeiro projeto que eu publiquei definitivamente pela minha função tipográfica, que é a Black Letra, foi esse aqui, a Altrix. Eu acho que ela se conecta um pouco com esses 2 outros projetos que eu falei antes, porque tem uma influência da letra fraturada, né?
e isso é um pouco o balanço que eu tiro desse primeiro ciclo, né? Olhar para essa primeira sequência de fontes que eu fiz. Todas têm um pouco, ou quase todas, têm alguma influência das góticas, né? Essas influências elas entram de diferentes formas que eu vou apresentar aqui um pouco. A Alteryx é uma fonte 100% conectada, a única script que eu fiz até hoje. É uma tentativa de tentar fugir um pouquinho de um lugar comum de fontes script, de todas serem muito suaves, muito delicadas. Eu queria ir para um caminho diferente, um caminho mais agressivo, ver se dava para fazer. Ela praticamente não tem curvas, né? Talvez na letra O, em mais um ou outro detalhe. Assim. E aí, na sequência, eu resolvi, de fato, fazer uma gótica. Né? O projeto da Alteryx e o da Carol, as duas Caróis, me trouxeram muitas alegrias, assim, mas eu tenho um carinho especial por esse projeto aqui. Ano passado, o pessoal de Campinas me convidou para falar e eu só falei sobre essa fonte, foram quase meia hora. Eu acho que é o projeto que mais coisas tem para falar. Não vou ter esse tempo todo aqui, mas eu vou dar uma palhinha, porque eu acho que é legal. Haviam basicamente duas perguntas que eu queria responder quando eu estava fazendo esse projeto. Uma era essa, se ela era uma fonte modular ou caligráfica. Né? Esses dois mundos, o mundo modular barra racional barra geométrico e o mundo mais caligráfico, mais gestual, mais humano, a gente tende a meio que colocar esses dois mundos como duas coisas opostas. Né? Só que aí, como eu estava fazendo uma textura, né, essa é uma gótica de um tipo específico, chama textura, eu fui sacando que, na verdade, existe uma intersecção entre esses dois mundos e esse tipo de fonte, essa categoria de letras, está, com certeza, nessa intersecção. Porque o peso light dessa fonte eu fiz num grid muito restrito, que é um grid hexagonal, e aí depois eu resolvi fazer o peso mais pesado, e esse peso mais pesado eu ignorei completamente o grid, fiz ele imaginando que uma pessoa estava caligrafando esse peso. Os dois resultados, né, desses dois processos são tão parecidos que foi possível interpolar esses dois extremos e achar o peso intermediário, que é a Gandour semi-bold. Então, é como se a Gandour semi-bold fosse uma filha, a filhinha desses dois mundos. Assim, né? Isso me interessa conceitualmente, essa intersecção. Né? Daí a segunda pergunta que eu tentei responder era mais relativa ao que é uma textura. Né? A gente, quando olha um tipo gótico, a gente sabe que ele é um gótico. Né? Talvez a gente não saiba dizer se é uma fracture, uma rotunda ou uma textura, mas a gente sabe que é um gótico. E a gente sabe que um romano é um romano. Mas o que é que define um romano e o que é que define um tipo gótico? Né? Nessa época eu ainda não tinha tão claro essa definição e fazer esse projeto, que aliás foi o projeto que mais longo, eu fiquei 3 anos fazendo, me ajudou a encontrar um pouco essa resposta. Né? Porque a gente às vezes pode chegar e falar, por exemplo, assim, as góticas são mais fraturadas. Né? De repente, o parâmetro fraturas entra nessa definição. Mas a gente pode ter tipos romanos que são fraturados também. Né? A gótica é mais pesada, mas também não é suficiente. Né? A gente pode ter um tipo romano que é super pesado também. No final das contas, eu fui entendendo que o parâmetro mais importante para essa classificação é a morfologia das letras. Então, existem algumas morfologias, e eu acho que essa tela ilustra bem isso, que estão mais associadas historicamente com tipos góticos e outras com tipos romanos. Né? E aí isso me motivou a dividir esse projeto em duas subfamílias. Uma, que é a Gandour New, que é a que está em azul, e a outra, que é a Gandour Alte, que é uma palavra em alemão que quer dizer velho. Aqui vocês conseguem ver exatamente algumas dessas diferenças morfológicas que, sei lá, por exemplo, na primeira linha o P maiúsculo, A e S minúsculo, na segunda linha o N maiúsculo e o X, na terceira linha o K maiúsculo, K minúsculo, Z, e na última linha o D minúsculo, principalmente. Essas diferenças morfológicas são suficientes para dar uma personalidade
consideravelmente diferente para essas duas fontes, né? E aí, eu estou vindo numa linha cronológica aqui, eu vou pular um pouco essa linha para falar da Gothics, que é o último projeto que eu lancei, né? Por quê? Porque esse projeto tem tudo a ver com a Gandur. O Fernando Dias até me perguntou hoje de manhã se esses projetos tinham a ver, né? Ele percebeu essa conexão, assim. Tem tudo a ver. Essa daqui é uma sem serifa, acho que fica claro para todo mundo isso, mas ela tem influências das texturas, né? Onde é que está essa influência? Justamente na morfologia de algumas letras, né? Na linha de baixo eu tenho algumas letras chaves da Gandur, na linha de cima as mesmas letras da Gothics. As texturas têm como uma das principais características o fato de elas serem muito verticalizadas, né? Letras que são triangulares, que têm alguma inclinação, passam a ser verticais. Então, ela não tem fratura, não tem nada, mas ela é um tipo que ocupa os espaços de uma forma muito compacta, né? Você quase não vê espaços entre as letras, e isso é muito por conta dessa morfologia adotada, porque a Gothics tem 3 larguras diferentes: a normal, a condensada e a comprimida, sendo que a normal já é consideravelmente condensada. E quando você faz um tipo condensado, esses espacinhos entre as letras eles ficam mais evidentes, né? Quando eu dou palestra, geralmente as pessoas me perguntam de onde vêm os nomes das minhas fontes, né? Eu vou já me antecipar e vou falar do nome dessa daqui. Gothic é uma palavra que nos Estados Unidos os caras usam para se referir a sem serifa, né? Franklin Gothic, Trade Gothic. Mas aqui na América Latina e na Europa, esse termo se refere muito mais às black letters, né? O tipo fraturado, como essa aqui é uma sans que tem influência de góticas. Resolvi dar esse nome no plural. E aí, voltando cronologicamente, porque essa daqui é a Silva e ela foi publicada antes. Eu acho que esse projeto segue um pouco a linha da Carol Sans, Altrix, Gandur, ou seja, ela tem muita influência de caligrafia, tem bastante personalidade também. Mas esse projeto aqui talvez tenha um grau de expressividade um pouco menor, né? Tanto que ele foi bem mais usado. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns usos, assim. Foi pensado muito para editorial, né? Tem 2 tamanhos óticos, a Silva Text e a Silva Display. Esse nome Silva, vou me antecipar de novo aqui, acho que é um nome bem brasileiro, né? 10% da população brasileira tem Silva no nome. E é um nome fácil de falar, isso é importante também em outros países. Então. Fazendo jus ao nome, ela mais ou menos rapidamente se tornou a fonte mais popular. Esse daqui é 2 livros que acabaram de sair, projeto do Paulo André Chagas, lá do Bloco Gráfico de São Paulo. Está usando a Silva no miolo. Adoro mostrar os usos das fontes, ainda que eu não esteja mostrando a mancha de texto aqui, porque eu só tenho essa foto, mas tudo bem. Porque é uma emoção ver como os designers usam as fontes da gente. Livro feito pela Elisa Randall, também lá de São Paulo, saiu pela Companhia das Letras. É uma série uma reedição de textos do Oswald de Andrade. Esse aqui é o primeiro, Memórias Sentimentais, de João Miramar. O primeiro uso de todos dessa fonte foi pelo Thiago Lacasse, o designer carioca, saiu pela Tordesilhas, usou a Silva Display. E na revista São Paulo, que é uma revista que vem dentro da Folha de São Paulo aos domingos, eles estão usando a Silva Display também, projeto do Fernando Ciarra e da Thea Severino. Bom, esses foram os projetos de varejo, né? Aqueles que a gente coloca para vender em algum site, algum revendedor, ou o nosso site, e alguém vai lá e compra e usa como quiser, né? Mas agora eu queria comentar um pouquinho sobre esse projeto, que é o projeto da Latam, fusão entre a chilena LAN e a brasileira TAM, né, resultando nessa empresa que se identifica de tal forma com o continente que ela não quer nem ser chilena e nem ser brasileira, ela quer ser latino-americana.
Eu fui chamado pela Interbrand, que é o escritório, a consultoria de branding que fez esse projeto e continua trabalhando para eles. Eu fui chamado para colaborar com a equipe em todos os aspectos tipográficos do projeto. Então, o logotipo e a Latam Sans, que veio a ser o sistema de fontes que a gente criou, né? Eu vou primeiro mostrar essas imagens para vocês se familiarizarem um pouquinho com a fonte, mas eu vou entrar um pouco mais em detalhe técnico sobre esse projeto, porque eu já falei algumas vezes desse projeto aqui em público esse ano, em outras palestras que eu dei lá em São Paulo, mas eu nunca falei, talvez, para uma audiência que fosse tão interessada ou tão especializada em type design, então eu me permiti fazer uma apresentação um pouco mais retorno de Jedi aqui. Vou falar enfim, vocês vão ver. Estou falando muito rápido? Vocês estão me ouvindo? Porque assim, eu me escuto meio de um jeito esquisito. Assim. Ninguém respondeu, vou entender que sim. Latam Sans tem 5 pesos: Hairline Light, Regular, Bold e Black. Cada um com seus respectivos itálicos, totalizando 10 fontes. E aí a gente tem uma 11ª fonte, que é a Latam Sans Extended. A gente tem mais 4 fontes, totalizando 15, a família tem 15 fontes. Essas últimas 4 têm o sufixo ST, que quer dizer Screen Text. Essas fontes são para a web. Regular, itálica, bold e bold itálica. Vou comentar mais especificamente sobre a Latam Sans Extended, porque é um caso curioso. Assim. É um peso só, que tem uma proporção específica, um peso específico e um propósito original muito específico, que é o de compor submarcas. Eles sabiam que essa situação, que nem Latam Travel, Latam Airlines, Latam Cargo, ou seja, existir alguma palavra que ia estar embaixo do logotipo, ia ser uma situação muito frequente, ia ser um pouco complicado para eles ter que fazer um lettering para cada submarca toda vez que essa necessidade surgisse. Então, logo do começo que a gente começou a desenhar esse projeto, a gente falou, não, vamos fazer uma fonte para isso e esse problema vai ser resolvido. Eu estou comentando isso porque daqui a pouco eu vou mostrar um uso completamente diferente, onde o designer quebrou totalmente isso, mas quebrou de um jeito legal. Tentando explicar um pouquinho o conceito, assim. Como eu falei, a empresa se identifica muito com o continente, né, com a nossa forma de ser, que é uma forma calorosa. E a Interbrand criou uma série de conceitos para a marca. Um deles foi particularmente inspirador para essa fonte, que é a ideia de warm inside, ou seja, calorosa por dentro, né? A partir desse conceito, a gente tentou olhar para dentro das letras, né, para o esqueleto delas, e tentou fazer esse esqueleto o mais cursivo possível, ou seja, simulando o máximo possível a escrita manual. Né. Aqui, para ilustrar, eu coloquei o P da Helvética, que, forçando muito a barra, dá para dizer que é um traço mais um círculo, ou seja, tem uma racionalidade aí muito grande, e o P da Latam Sans, que é um P mais escrito. Né. Não sei se fica tão fácil de ver isso, mas agora que eu estou colocando aqui os esqueletos das fontes, ou pelo menos o que a gente imaginou para esses esqueletos, talvez fique mais fácil de entender. Acho que a letra A é particularmente icônica nesse sentido, porque o A, assim, a grandíssima maioria das fontes, 99%, o A é feito com 2 traços. Né? Então, esse A realmente é bem cursivo. E a cursividade é uma coisa que a gente vê muito nas itálicas, mas nem tanto nas romanas. Aqui a gente tentou trazer muito para as romanas também. Né? Agora, vou mostrar aqui alguns exemplos. Isso daqui é a revista de bordo. Site. Isso daqui é aquela aplicação que eu falei. Nesse cartão, eles usaram a Latam Sans Extended para escrever o nome Gabriela Dias e o nome Black Signature. Quando eu vi isso, eu fiquei um pouco surpreso, mas acho que eu estava falando para alguém agora na hora do almoço, uma das coisas mais legais de ser type designer é ver como as pessoas usam a sua fonte, sempre tem alguma surpresa. Na maioria das vezes, para mim, é uma surpresa positiva, agradável,
essa foi uma delas. Fiquei até pensando, poxa, por que a gente não fez mais pesos dessa fonte, né? Eu acho que eu vou dar essa ideia lá, porque acho que essa fonte vai ser bem usada, assim. Agora vem a parte retorno de Jedi. Para a equipe de design, era muito importante a coisa da integração entre símbolo, logotipo, sistema de fontes. Eu vou fazer alguns comentários técnicos agora que mostram um pouco como que a gente resolveu essa integração, né? A letra M, ela tem duas razões de ser, como ela é. A primeira ela se conecta bastante com o símbolo, né? Esse é o símbolo da Latam rotacionado 90 graus, e veio um pouco daí a inspiração para fazer esse M do jeito que ele é. A segunda razão é que, como a gente tem duas letras A no logotipo, esse M trapezoidal ele cria um certo paralelismo entre as hastes dele e as hastes do A, integrando melhor essas letras. Uma das maiores dificuldades foi essa coisa da integração. E esse M funcionava muito melhor do que o M quadrado, né? Letra T, o T tem um detalhe embaixo da haste horizontal, que é pouco comum, né? E isso é uma característica muito de projetos de branding. Você está o tempo inteiro tentando encontrar elementos de propriedade, né? Eu percebi muito isso assim, trabalhando junto com a equipe de design, o quanto isso é importante para eles, né? Então a gente, na medida do possível, sempre tentou encontrar algum elemento na fonte que pudesse trazer essa personalidade, mesmo que fosse um elemento sutil. No caso aqui, o T tem algumas letras da fonte, no caso o T maiúsculo, o T minúsculo e o F, tem um pouco essa característica também. Em outras letras não, porque simplesmente não ficava legal, né? Funcionava melhor nessas letras. Aí a gente tem um subgrupo, que é das maiúsculas B, D e P. Tem o R também, que eu estou vendo que eu esqueci de colocar aí. Mas essas letras têm um detalhe curioso que é como se o bojo delas, que é a barriguinha da letra, passasse um pouquinho da linha de base. Isso é um pouco inspirado no movimento da mão. Quando a gente escreve com uma certa velocidade, aí a gente tende a perder um pouco a precisão, né, do traço. Então, coloquei de novo a Helvética do lado para a gente comparar como a Helvética é mais racional, mais certinha. A Latam Sans tem um pouco esses pequenos detalhes que fazem ela ser um pouco mais humana, né? Dois recursos OpenType específicos desse projeto. Esse primeiro aqui diz muito sobre a coisa da integração também, porque no logotipo a letra LA, o L se encaixa no A de um jeito bem específico, né? A haste horizontal ela fica com a terminal assim inclinada. E a gente trouxe isso para outros pares de letra, que são bom, LA, óbvio, ZA, EA, LM, TW, TV, EM, EV e EW. São pares onde você tem uma letra que tem uma haste horizontal que se encaixa numa haste vertical. Então, todas as vezes que isso acontece, o designer pode ir lá, manualmente, acionar um recurso OpenType chamado Contextual Alternates, e ele troca a letra para uma letra que tenha essa inclinação no final. Vou dar um exemplo prático aqui. Semana passada eu peguei essa revista, uma revista de bordo da Latam, e eu vi isso acontecendo na palavra além, né? De novo, fico feliz de ver que o designer usou corretamente a fonte, porque o designer tem que estar atento nessa situação, né? Senão ele não faz a substituição. Graças a Deus deu para ver essa tela, estava meio na dúvida. Esse daqui é o peso hairline da Latam Sans itálica. Talvez se tivesse muita iluminação aqui não desse para ver, mas rolou. Bom, eu coloquei isso aqui, eu queria que vocês observassem a primeira letra de todas, que é um A maiúsculo. A Warm Sans Serif, aquele A maiúsculo é um A que lembra o A minúsculo, né? Ele tem esse esqueleto próximo do A minúsculo, basicamente porque o esqueleto do A minúsculo nas itálicas é muito cursivo, então faz sentido dentro desse projeto. É um caractere alternativo, obviamente, porque essa letra não funcionaria bem no meio de uma palavra, né? Mas é isso aí, também acaba virando um pequeno elemento de propriedade, porque
não é um A comum, né? Bom, agora eu vou fazer um momento diferente aqui, vou parar um pouco de falar dos projetos, porque eu queria fazer não sei, um comentário sobre o FontStand. Todas as vezes que eu tenho dado palestra esse ano, eu não tenho perdido a oportunidade de falar disso aqui, porque eu tenho percebido que as pessoas não sabem o que é FontStand, muita gente não sabe ainda. FontStand é uma plataforma de distribuição de fontes, né? Repare que eu não usei o termo revendedor de fonte, sim o termo distribuição. Basicamente porque, através disso aqui, você não compra as fontes, você aluga. Só por curiosidade, por gentileza, quem conhece isso aqui, fora a primeira linha de type designers aqui, quem já ouviu falar ou quem usa isso aqui, levanta a mão, por gentileza, só para eu ter uma mínima ideia. Pouquíssimas pessoas. Ótimo. Então agora vocês vão conhecer. No FontStand você não compra a fonte, você aluga. E as fontes custam 10%, os aluguéis custam 10% do valor da fonte. Então, se a fonte custa $50, você vai alugar ela por $5 durante 30 dias. Você pode renovar esse aluguel. Se você renovar esse aluguel por 12 meses, que podem ser ininterruptos ou não, você recebe a fonte no teu computador, no teu e-mail e com uma EULA, e aí você não precisa pagar mais, você pode usar para sempre. Ou seja, isso meio que resolve uma reclamação histórica, de uma queixa histórica de designers, de diretores de arte, de que fonte é caro, né? Óbvio que para alguns clientes fonte não é caro, mas para muitos é. Eu acho que o FontStand, com essa ferramenta, torna as fontes mais acessíveis para um público maior, né, um público que talvez não tivesse condição financeira mesmo de ter acesso a todas as fontes que gostaria de trabalhar, né? Com $5 você aluga uma fonte, as fontes que tem lá são excelentes, várias foundries muito boas, tem uma curadoria super legal. Então eu acho que esse a primeira coisa bacana do FontStand. A segunda é isso que eu já falei, né? Depois de um tempo, depois de 12 meses, isso que antes era um aluguel passa a ser uma compra parcelada, né? Você não precisa ficar eternamente gastando seu dinheiro lá para alugar a fonte, né? Você recebe a fonte. É um pouco diferente do esquema, por exemplo, do Spotify ou do Typekit, que você só vai poder usar enquanto você estiver pagando. Parou de pagar, não pode usar. Aqui é um pouco diferente. Acho que é mais legal aqui, particularmente. E tem uma terceira vantagem, que é a questão de poder testar as fontes nos seus projetos. Isso também é uma queixa histórica de designers. Como é que eu vou comprar a sua fonte se eu não posso testá-la no meu projeto? O FontStand é um software, você instala ele no teu Mac, e aí você aperta aquele botãozinho verde, Try, ele instala automaticamente a fonte no teu computador por 1 hora, sem cobrar nada. É o tempo que você tem para testar a fonte no teu projeto, eventualmente gerar uma imagem para mostrar para o teu cliente. Se aprovar, você pode alugar. Acho que vocês não vão precisar me dizer que está acabando, porque eu vou acabar rápido. Acho que vou ser o primeiro. Vou fazer uns spoilers aqui de algumas fontes que pretendo lançar, né? Eu falei das que eu lancei, essas aqui são as do ciclo 2. Essa é a próxima, chama Ofélia, uma sem serifa geométrica. Essa daqui chama Velasquez. Eu não sei quando eu vou lançar essa fonte, faz 5 anos que eu estou fazendo ela e é o design mais difícil que eu já fiz. Mas Deus me ajude, por favor. Essa daqui é a Calabrava. Gothic Round, estava quase pronta também. Essa daqui nem nome tem, mas eu gosto dela. 2017 com certeza tá aí. Gente, muito obrigado. – 26 minutos só. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, Daniel. Show de bola. Perguntas, galera? Perguntas para o Daniel? Eu queria saber como é que
projeto da Latam, como é que que não era do design, que não era e como é que tu percebeu assim o interesse deles pela questão da tipografia? Se realmente tu entendesse nesse projeto que eles identificavam a tipografia como um elemento central do reposicionamento, da recriação, da criação dessa marca. Você está falando da equipe interna, da Interbrand? Mais da equipe do cliente, tu teve algum contato? Sim, tive. Então, nesse caso específico, eu acho que eu dei uma grande sorte, porque eu tenho zero reclamações a fazer sobre o cliente, inclusive nesse sentido. Assim, existia uma pessoa, a equipe de uma forma geral era muito aberta e demonstrou logo que a gente começou a fazer o projeto, antes até, né, senão não teriam aprovado, que valorizavam o que a gente estava querendo fazer. Mas tinha uma pessoa especificamente dentro da equipe do cliente que tinha um conhecimento de tipografia bem acima da média, assim. É aí que eu digo que eu tive um pouquinho de sorte. Minha interlocução com eles foi excelente, assim, muito porque tinha essa mediação, assim. Acho que é isso. Não sei se respondi sua pergunta. Só queria... Alô? Se você puder falar um pouquinho mais da Velázquez. Velázquez está linda demais. Sacanagem, né? Eu já tive que ficar dias pensando, será que eu mostro? Será que eu não mostro? Você quer que eu fale? Mas eu falo. Tipo, sei lá. Sei lá, esse aí eu não faço ideia de onde veio. Cara, essa fonte, eu fiz um logotipo em 2012 que ele era meio stencil, assim, aí eu sei lá, em algum estudo saiu uma mistura entre stencil e uma coisa meio 3D, assim, porque a Velázquez, ela brinca um pouco com isso, né? Tem alguns traços que vão por cima de outros, tal, então são duas coisas meio misturadas, por isso que é uma fonte dificílima de fazer. Eu fiz as itálicas, na verdade, assim, fiz um protótipo das itálicas, gostei, fiquei assim, tentando, mas aí entravam outros projetos, tal. E aí eu comecei a fazer as romanas. Na verdade, eu nem mostrei as itálicas aqui, porque eu acho que as romanas estão melhor resolvidas, assim. Mas é isso, é uma fonte que tem esse efeito stencil, mas eu sempre imagino assim alguém usando um pincel, mas um pincel de ponta fina, sabe? Eu não vou falar mais agora, isso é segredo. Já dei muito, né? Fala, garoto. A Velázquez foi a que tu não terminou ainda, né? Foi aquela que tu... Foi. Tá. Na verdade, dessas últimas aqui, nenhuma está terminada. Assim, a tua, a Tereza, todo mundo citou fontes que eu não terminei. O que falta? Tipo, uma pergunta de quem não trabalha diretamente com isso. É algo técnico? É algo tipo aquela coisa da mixagem, assim, tipo que dizem na mixagem, tu não termina de mixar um som, tu desiste dele, assim, tá pronto, tu lança ele, assim. O que é? É um apego? O que é? Ou é algo muito técnico, assim, muito... Depende do projeto, né? Por exemplo, a primeira que eu mostrei que é a Ofélia, ela sim está 99,5% pronta, até mais. Eu estou só terminando de fazer uns testes, tal. Algumas outras eu nem tenho todas as letras desenhadas, ou seja, ainda vou tomar um monte de decisões de design que são super elementares e elas podem mudar completamente ainda. Alô? Perdi? Tá saindo minha voz? Tá. Oi. Alô. Espera aí. Alô. Nesse projeto da Latam, como é que foi o processo de criar a tipográfica, logo, criar o lettering do logo? Tipo, foi uma coisa pensada, tipo, a partir do lettering foi criado a família,
Ou criou-se a família, pelo menos as capitulares, para criar o lettering do logo? Foi tudo meio junto, separado. Assim, o logotipo veio antes, mas esse logotipo ele não dá muita informação para você fazer uma fonte, né? São só letras maiúsculas, são letras que têm características muito parecidas, isso é importante. Então, você perguntou do processo. O processo basicamente foi ter que encontrar algum conceito para a fonte, que era um conceito novo. E uma ideia nova. Né? E essa ideia foi justamente essa coisa que eu expliquei de tentar fazer a fonte o mais cursiva possível. Né? Isso é uma coisa que é uma preocupação que entrou no momento em que a gente vai fazer a família, porque se não tivesse isso, a gente simplesmente não teria insumo suficiente para desenvolver um sistema. Aqui. Oi. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque você... Vixe. Opa, tá ouvindo? Não, que você mostrou os exemplos em que tem essa interlocução com os designers, né? E na verdade você tem uma é legal porque você abre um canal com as pessoas que justamente vão usar a fonte, né? E, enfim, você tem esse contato direto com alguns designers que você manda para testar, tem essa coisa. E isso é uma reclamação que até você apontou, que eu acho que às vezes tem uma dificuldade de a gente conseguir entender como poderia usar a fonte, enfim, aplicar nos projetos e conseguir passar adiante. Eu acho que o Stand Fonte é uma ferramenta que ajuda. Mas eu queria que você explicasse, não explicasse, mas contasse mais como tem sido o processo de entrar em contato direto com os designers, se tem alguma demanda que os designers fazem que você já chegou a fazer, enfim, algum caractere que, sei lá, por exemplo, ponto do ordinal, sei lá, alguma coisa que algum designer tenha demandado ou solicitado, e como tem sido esse diálogo também com as pessoas que justamente têm o contato com o teu trabalho, né? O diálogo é ótimo, é excelente. Para mim, assim, na verdade, eu comecei a fazer isso há pouco tempo. Né? Eu não fazia desde o começo, assim. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a entender que era minha função fazer com que a minha fonte chegasse às mãos das pessoas que eu gostaria que utilizassem, tudo mudou, assim. E eu tenho um feedback muito bom, muito bom. Eu mando a fonte para as pessoas e primeiro eu sinto que as pessoas ficam super lisonjeadas assim por terem recebido e aí testam e com frequência testam e compram as fontes, assim. É impressionante. Com relação à sua segunda pergunta, eu nunca recebi uma demanda dessa, assim. Eu gostaria de receber, mas rolam uns feedbacks legais. Por exemplo, o Thiago Lacasa é um cara muito... eu bato vários papos com ele, assim, e ele tem um olho super legal para tipografia também. Então, ele me falou uma coisa em cima da Gothics que vai gerar uma próxima fonte minha que nem está aqui, nem está nessas 5 últimas aqui, mas depois eu vou falar para ele, poxa, foi daquele papo lá que saiu isso. Então, é muito bom, é excelente ouvir o que os designers têm a falar, porque os designers têm um jeito de olhar que é próximo do nosso, mas não é igual. Então, eles veem coisas que a gente não vê, ponto. Então, eu peço muito esse feedback. Assim, eu gosto de receber esse feedback e quanto mais eu receber, melhor. Acho que senão a gente fica um pouco isolado, sabe? Isso é ruim, assim. Não sei se eu respondi. Sexta pergunta. Obrigado, Daniel. Uma salva de palmas, galera.